paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Mateus, capítulo 7. Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. São aquelas pessoas hipócritas, como Jesus disse, né? São cegos e querem guiar cegos. Eu não posso dar exemplo claro aqui, mas uma pessoa que está andando no caminho errado. Ah, você está no caminho errado. Os dois estão. Então, primeiramente, eu quero corrigir? Quero. Então, será que eu estou no caminho certo? Se eu estiver no caminho certo, eu posso corrigir. Do contrário, nada posso fazer. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Pérolas. A palavra de Deus é pérola. Nem todo mundo aceita. Você falou da palavra de Deus para alguém? Ótimo. Recebeu? Ótimo. Não recebeu? Não discuta. Vira as costas e deixa a pessoa se entender com Deus. Porque se você ficar debatendo com um ignorante, com pessoas que querem apenas rir, zombar de você, você vai perder tempo. É lançar pérolas aos porcos. Por isso, você falou, deu crédito, amém. Você falou, está com zombaria, vira as costas e deixa a pessoa se entender com Deus. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, quando você está orando a Deus, Deus já sabe de cada palavra tua. Ele atenderá o teu pedido, ele atenderá a tua oração no momento dele. Por exemplo, Deus vai te atender hoje, mas esse hoje é o hoje dele. O nosso hoje termina meia-noite. Meia-noite para frente é outro dia nosso, mas para Deus não tem início, não tem meio, não tem fim. Ele é. Portanto, a tua bênção é hoje, tá certo? E quantas vezes nós fazemos o bem para as pessoas? Passamos anos, às vezes, fazendo o bem para as pessoas, respeitando, sabendo dar ouvidos, ouvindo as coisas, procurando imitar. Não, isso aqui é legal, vou tentar imitar isso aqui. Para lá na frente, quando você está numa situação meio ruim, o que eles fazem? Te desprezam, te maltratam. Aliás, te maltratam desde o início porque não tem escrúpulo, né? São pessoas inescrupulosas, são pessoas egoístas, egocêntricas. Acham que a terra gira em torno delas. Não, tem que ser assim, é do jeito que eu quero. Mas do jeito que você quer tá certo? Você acha certo isso? Eu acho. Então, se na tua cabeça tá certo, morreu o assunto. Tá certo? Então, são pessoas que temos que ter cuidado com elas. Não vamos maltratar, não vamos sair brigando. Simplesmente, já que você quer ficar no teu mundo, você fique. Meu mundo é outro. Tá bom? Então, faça o bem. Eu fiz o bem e só recebi o mal. Não se preocupe quanto a isso. Deus está vendo, anotando e vai entrar com providência, não demora muito. Entrai pela porta estreita,
Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Nos dias de hoje, qual é a porta larga? Ah, vou ficar no meio da rua fazendo bailinho funk, eu vou para balada, eu vou para cervejaria, eu vou para choperia, eu vou para tudo que queria, menos para a casa de Deus. E aí o que acontece? Tem sempre um maluco no meio, armado, ou dois, como nesses dias que nós vimos, dois rivais, facções diferentes, se encontraram, deu tiro para tudo que é lado e matou alguém? Não sei. Feriu? Sim. Não morreu por quê? Deus não permitiu. Mas quantos não estão aí morrendo porque, eu quero bailinho, eu quero isso, eu quero aquilo? Diversão é bom. Temos que ter o nosso período de diversão. Temos que saber onde e como nos divertir. E também participar das coisas da igreja, que é o principal. Buscar o reino de Deus, honrar pai e mãe, para que se prolonguem os nossos dias sobre a terra. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Não adianta você falar, eu sou de Jesus, eu conheço a palavra, eu sou isso, eu sou aquilo, e faz tudo errado. Fuma, bebe, se prostitui, cai na idolatria, cai num monte de coisa que não deve. O que é isso? Isso está correto? A Bíblia fala para mim que isso é correto? Sim, então vou por esse caminho. E esse? A Bíblia fala que isso é correto? Não. Então não vou por esse caminho, eu vou pelo caminho certo. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como que tem autoridade, e não como os escribas. Jesus nunca pregou, Jesus sempre ensinou. As pregações ele deixou por conta dos discípulos, dos apóstolos e para nós. Essa é a nossa função. Capítulo 8. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo.
Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Nós vamos ver aqui que Jesus primeiro cura um leproso. E ele fala: olha, tudo que Moisés ordenou, faça para a honra e para a glória do Senhor. Jesus ele não veio abolir a lei, ele veio praticar a lei. Ele não veio acusar as pessoas, ele veio ensinar o que é certo e o que é errado. Olha, eu deixei isso para vocês fazerem. Vocês estão fazendo errado. Tem que ser feito assim, assim, assim. Quem é esse? Ele está aqui para quê? Para tomar meu lugar como sacerdote? Ele quer ser o sumo sacerdote? Ele quer ser o rei? Ele quer ser César? Ele quer ser quem? Não. Aí viram Jesus o quê? Com outros olhos. Nós vimos atrás o quê? Julgaram Jesus. Não julgueis, para que não sejais julgados. Não meças, para que, conforme você medir, assim você será medido. Não é isso que aconteceu? Julgamento, medida, tudo errado. Não conseguiram ver Jesus porque o material estava no coração. Se o espiritual tivesse no coração, teriam visto Jesus desde o dia do nascimento. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Ué, Pedro era casado? Por que eu não posso me casar? Ah, porque Jesus não se casou. Mas Jesus não veio a este mundo com a intenção de fazer família. Não, ele veio aqui para mostrar a salvação, para remir o pecador. Ele não se casou. Imagina Jesus casado. Filhinho, Jesus agora, papai vai ser entregue nas mãos dos homens. Não, papai, não permita que isso aconteça. E aí, descendência vai, descendência vem. Quem é você? Ah, eu sou tataraneto de Jesus Cristo. Você, com essas suas atitudes, fumando, roubando, bebendo, caluniando, difamando, seria isso a intenção de Jesus? Claro que não. Nenhuma. É só você pensar um pouquinho. Leia a Bíblia. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você conhece a verdade. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos.
deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Não, quando o meu pai morrer, aí eu te sigo. Mas seu pai vai morrer bem depois de mim, e eu preciso de você agora. Então deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mortos para a palavra de Deus, mortos para a visão de Deus. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? O Criador dos céus, da terra, do universo e de tudo que neles há. A criatura obedece o Criador, os animais obedecem o Criador. O homem, ser humano, racional, que se diz inteligente, não conhece o seu Criador. Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui para atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando, não longe deles, uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: Se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhes Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, contaram todas estas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. O mar tentou bloquear a obra de Jesus. Os ventos tentaram afundar o barco para que Jesus não se aproximasse desses gadarenos. Jesus então salva a alma desses gadarenos dos malignos, dos perversos, dos opressores. E por causa de uma manada de porcos, uma boa parte da cidade: Não, retira-te daqui. Não, você é arruaceiro, você dá prejuízo. Prejuízo? As pessoas estão preocupadas com o ouro, com a prata, com o bronze. Não, eu tenho milhões na Caixa Econômica, eu tenho milhões no banco, não sei das quantas. Eu sou rico, eu sou aquilo. E daí? O que foi que Jesus disse? De que adianta ganhar o mundo e perder a sua salvação? Esses dias eu estava vendo. Olha, uma garotinha de 13 anos, 14 praticamente. Olha como está famosa. Olha como as pessoas dão valor para ela. Por quê? O que ela faz de interessante para ter tanto valor? Quem faz realmente coisas boas e interessantes não tem valor nenhum. Principalmente se faz alguma coisa para Deus. Ah, esse é vagabundo. Esse aí só pensa na Bíblia. Esse é tudo, é Deus para lá, é Deus para cá, é Jesus Cristo não sei o quê. Né? Vagabundo, realmente. Tem gente aí que se aproveita da fé para ganhar dinheiro. O que não é meu caso. Eu estou fazendo isso apenas para você entender. Porque muitas pessoas leem a Bíblia e não entendem nada. Agora nós estamos vendo o mais profundo aqui. O que Jesus quer realmente dizer. O que Jesus quer realmente ensinar. Começa a olhar para Jesus e ver a obra de Jesus. Para ver como as coisas são realmente diferentes. Que caminho o mundo está seguindo. E vamos seguir o caminho do mundo? Não. Vamos seguir o caminho para Deus. Esse tem futuro. O caminho do mundo não. É abismo.